Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário Brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos e isto não é um programa de humor. Imagina comigo a seguinte situação. É noite, um veículo, caminhonete de um lado e outro veículo, motocicleta de outro. A caminhonete vem com os faróis apagados, o que impede a visualização do condutor da motocicleta. O resultado não poderia ser outro. Abalroamento, pancada forte. De imediato, o condutor da motocicleta fica lá estendido no chão e o condutor da caminhonete vai embora. E isso pode ser uma causa caracterizadora daquilo que se chama de omissão de socorro. 2 horas depois do acidente, veio o socorro, aí sim, dos bombeiros, chegou a polícia também ao local e apenas 3 dias depois, o camarada da caminhonete veio a ser encontrado. O condutor da motocicleta sofreu vários prejuízos, inclusive perdeu a capacidade laboral por tempo indeterminado e, consequentemente, surgiu, a partir do fato, o interesse em buscar uma indenização. Além também das decorrências na esfera criminal em razão da omissão de socorro. E aqui nós chegamos, você já sabe, ao ponto alto do nosso programa Quanto é? Quanto é? Porque eu quero saber de você qual foi o valor da indenização arbitrada nesse caso. Opção A, R$100 mil. Opção B, R$200 mil. Opção C, R$500 mil. Opção D, R$10 mil. Você já sabe, você vai ter um tempo para pensar e eu vou fazer alguns apontamentos a respeito desse fato. Logicamente, bastante triste. Você imagina sofrer uma pancada entre uma motocicleta e uma caminhonete. Não é algo fácil, né? E segundo o condutor da moto, se o motorista tivesse prestado socorro e ele não tivesse tido que esperar 2 horas até que a ambulância chegasse, enfim, as autoridades para poder tomar os cuidados necessários, talvez os danos sofridos tivessem sido dirimidos. Talvez ele não tivesse sofrido tanto. Aí iniciou-se um processo. O condutor da caminhonete disse que saiu do local com medo de ser agredido. Foi essa a tese de defesa. E mais, para tentar eximir-se da responsabilidade, ele tentou entrar na esfera da responsabilidade pelo acidente, tentando atribuir ao condutor da moto a culpa exclusiva pelo fato, porque o motociclista não teria atentado às sinalizações do local. E essa tese até foi convincente aos olhos da magistrada de primeiro grau, porque a magistrada de primeiro grau, erroneamente, se ateve a quem teve culpa pelo acidente. Olha, não houve prova de que o condutor da caminhonete tenha agido com irresponsabilidade, de acordo com as regras do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Não vejo aqui por que condená-lo. Então, houve a improcedência do pedido e, consequentemente, o condutor da moto ainda foi condenado a pagar honorários sucumbenciais às custas do processo. Ele recorreu, tentando mostrar ao tribunal que a questão ali não era a responsabilidade pelo acidente, mas sim a omissão decorrente daquele acidente. Eu até acredito que o condutor da moto realmente não tenha prestado atenção à sinalização, tanto que ele nem quis entrar nessa seara da responsabilidade. Por isso que ele só quis falar a respeito da omissão. E o tribunal acolheu a pretensão do motociclista, porque de fato o que estava sendo debatido ali era o ato negligente, o ato
displicente do condutor do veículo, da caminhonete, em não prestar o socorro, em não parar e ao menos ligar para alguém, aguardar até que alguém chegasse. Não precisa necessariamente mexer no corpo já estirado no chão. Diz até que é perigoso, não é? Você que é da área da saúde, em razão da coluna. Então essa era a questão. E entrando no próprio artigo, a gente está aqui tratando da parte indenizatória, mas como eu falei, antes disso houve uma ação penal. Talvez até simultaneamente, o que não é nenhum impeditivo. E o artigo 135 do Código Penal trata a respeito do que seja omissão de socorro. E o artigo diz o seguinte: deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ou desamparado, ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Percebam que o caput ele é bem claro em mencionar deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Não por acaso, o camarada que conduzia a caminhonete disse: eu saí do local porque eu tive medo de ser agredido. Ele não especificou por quem. Se pelo rapaz que sofreu acidente, se por pessoas que estavam no local, ele não mencionou. Mas ele se apegou ao texto da lei, porque essa seria uma maneira de isentá-lo da responsabilidade pela omissão de socorro. Só que quando você levanta essa tese, você atribui para si próprio o ônus da prova. E no caso, o tribunal entendeu que ele não provou a iminência de ser agredido ou qualquer outro tipo de risco que o impedisse em prestar o socorro. Então, após fazer esse preâmbulo, eu quero que você venha comigo já para a decisão que é emanada lá do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. O desembargador fez toda uma introdução a respeito do fato e aí ele repete aquilo que eu acabei de trazer para vocês. Como bem ponderado pela parte apelante, a causa de pedir não diz respeito a quem deu causa ao acidente, e sim a negligência e displicência do réu em não proporcionar socorro ao autor. A controvérsia trazida nos recursos, portanto, cinge-se à comprovação do dano moral alegado e ao exame da razoabilidade do quantum fixado a título de reparação ao abalo sofrido pela parte autora, em decorrência da ausência de prestação de socorro à vítima. Analisando detidamente os autos, constata-se que o próprio réu menciona não ter permanecido no local após o acidente, utilizando-se como pretexto o risco de agressões. No entanto, acerca do perigo iminente alegado, deixou o réu de comprovar suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório. Dessa forma, resta incontroverso ter o réu evadido do local do acidente. Aí ele colaciona várias decisões de outros tribunais a respeito de temas semelhantes, a isto nós chamamos de precedentes, e houve a condenação que foi, fala aí minha voz, R$10.000. Exatamente, R$10.000. Então você que optou pela opção D, ainda que descrente, ainda que de maneira desacreditada, você acertou. Porque, segundo o julgador, ao observar os fatores elencados, tem que o valor de R$10.000 a título de indenização por danos morais, mostrando-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado o comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório. Aí eu fico me perguntando se, depois de ser deixado no local, ficar incapacitado para o trabalho por prazo indeterminado, ter que aguardar 2 horas até que chegasse o socorro, podendo eventualmente até mesmo perder a vida, acredito, não é? O que mais deveria acontecer para que o valor da indenização fosse um pouco mais razoável? Eu não acho, sinceramente, que R$10.000 seja razoável. Não é uma decisão antiga, é uma decisão até recente. Ela é oriunda de um processo de 2020, ou seja,
um período em que 10 mil reais já não dá para absolutamente nada, mas assim decidiu o tribunal. Eu repito, isto não é um programa de humor. Muito obrigado a você que ficou comigo em mais um programa Quanto É, Quanto É. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado. Conte sempre comigo. Vejo vocês no próximo programa.